Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando essa transmissão através do YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, esta semana eu estou tendo uma série de problemas aqui por conta das chuvas, as dificuldades que estamos tendo nas nossas cidades por conta desses temporais que têm caído nas nossas cidades. Eu estou com alguns problemas aqui de conexão e de gravação, então a nossa transmissão hoje será apenas pelo YouTube e não no YouTube e no Facebook. Encaminharemos apenas o link da nossa transmissão lá no Facebook para acompanharem o nosso encontro online semanal aqui no YouTube. E nós também teremos um tempo reduzido da nossa transmissão por conta dessas dificuldades de conexão. Mas eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador para mim, para você, para todos aqueles que estiverem conectados aqui na nossa transmissão. Que Deus te abençoe. Eu espero que você esteja vivendo uma semana abençoada, um início de ano abençoado. E se você estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, eu espero em Deus que o Senhor estenda as mãos sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, e que Deus te traga bênçãos sem medidas naquilo que você estiver vivendo neste momento. Eu quero orar para que possamos iniciar o nosso encontro desta quarta-feira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor, Deus da nossa vida, Senhor da nossa história. Louvado seja o Senhor que até aqui nos abençoou. Louvado seja o Senhor que tem cuidado de nós e tem nos fortalecido. Meu Deus, abençoa meu irmão, a minha irmã que estão conectados nesta transmissão, neste momento. Que o Senhor estenda as tuas bênçãos sobre a vida e sobre a família de cada um, Senhor. Meu Deus, que esse tempo que estamos reunidos virtualmente seja um tempo abençoado para todos nós. Senhor, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está aí enviando uma mensagem no chat do YouTube, Deus te abençoe. Que bom tê-los todos aqui nesta noite. Que esta quarta-feira seja muito especial. Um abraço a cada irmão, aos nossos líderes, presbíteros, diáconos. Um abraço aos irmãos da nossa igreja que têm, ao longo desse tempo, entendido as necessidades e nossas reuniões e os nossos cultos têm a participação dos irmãos. Isso tem sido uma bênção. Isso é sinal de que a igreja do Senhor Jesus vai muito além das paredes do templo. Um abraço àqueles que estão conectados conosco aqui na transmissão, que não são membros da nossa igreja, mas que estão conectados aqui nesta noite. É um prazer ter você aqui conosco. É muito bom tê-lo aqui nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor ministre bênçãos sobre cada um daqueles que estão nos acompanhando aqui na nossa transmissão. Seja bem-vindo. Você, irmão, você amigo, você membro da nossa igreja, você membro de outra igreja, você que mora em outra cidade da nossa região, do nosso estado, do nosso país, seja bem-vindo. O meu desejo e oração é que esta transmissão chegue à tua casa e te encontre bem, e a sua família também esteja bem. Eu sou o pastor Alan, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Sou pastor nesta igreja aqui na cidade americana. Esta semana
este início de ano, iniciando o meu 7º ano de pastorado aqui na igreja, e com a graça de Deus nós caminharemos mais um ano, apesar das lutas, das dificuldades que nos cercam. Nesta semana, na semana passada e nesta semana e pelas próximas semanas, nós estamos meditando na carta de Paulo aos Gálatas, epístola aos Gálatas. Nós estamos meditando naquilo que Deus enviou à comunidade dos discípulos que estavam ali naquela região das igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia eram um grupo de igrejas que estavam ali numa localidade. Eles haviam recebido o evangelho do Senhor Jesus Cristo através do ministério de Paulo e dos irmãos que o acompanhavam, e o serviço cristão ali, o desempenho do ministério cristão estava enfrentando uma nova realidade naquele tempo. Os Gálatas estavam sendo influenciados por correntes teológicas ali do primeiro século, que tentavam diminuir o poder, a autoridade e a suficiência de Jesus Cristo para os discípulos, para a igreja dos eleitos de Cristo. Havia uma confusão que era premeditada. Eles desejavam, esses teólogos, deste novo evangelho, deste outro evangelho, que era criar na mente dos cristãos uma confusão, uma perturbação que tinha a ver com o quanto que Cristo era suficiente para eles. Será que é suficiente apenas crer? Será que é suficiente para a salvação apenas entregar a sua vida a Jesus? Será que as minhas escolhas, será que as práticas da minha vida não podem influenciar a me tornar alguém aceitável diante de Deus? Então, eu quero ler com você Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meu irmão, minha irmã, eu quero trabalhar com você aqui nesta quarta-feira algo precioso para a nossa fé, algo precioso para nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é suficiente. Aquilo que aprendemos ao longo da nossa história é suficiente para a nossa fé. Aquilo que vivemos em Jesus Cristo é suficiente para nós. Havia uma confusão aqui que trazia à mente dos cristãos uma preocupação. Mas será que, afinal de contas, eu não devo fazer alguma coisa para ajudar nesta minha salvação? Nós estamos falando aqui não de prática de vida, porque eu e você, nós entendemos que em Jesus a nossa vida é transformada. Eu não quero discutir isso aqui com você, porque eu tenho consciência que o discípulo de Jesus, ele tem uma vida pautada por Jesus, pelos ensinos de Jesus. O que estava sendo trabalhado aqui é que Jesus não era suficiente para trazer salvação às pessoas. Elas precisavam de algo a mais. Graça. A única religião no mundo inteiro, por todos os séculos, que fala de graça, é o cristianismo. Se você for estudar a história das religiões, sempre tem alguma coisa que o ser humano precisa fazer para agradar ao seu Criador.
Sempre é necessário que o ser humano faça alguma coisa para agradar a sua divindade. A história das religiões sempre mostram que o ser humano precisa fazer algo para aplacar a ira da divindade, para satisfazer as suas divindades. E aí quando você vai estudar a história do cristianismo, os ensinos do cristianismo, o que Jesus ensinou, o que deixou Jesus aos seus discípulos, você vai perceber que no cristianismo não é o que você faz que importa para a sua salvação, mas é aquilo que Jesus Cristo fez por você. Isso parece escandaloso demais para ser aceito, e essa foi a confusão dos Gálatas. Quando eles ouviram isso, eles ficaram assustados, e num primeiro momento isso trouxe conforto ao coração deles, mas depois eles começaram a ser induzidos a pensar: eu preciso fazer algo a mais, eu preciso responder a ira divina de um jeito diferente, eu preciso aplacar essa ira divina, eu preciso ser bom o suficiente para isso. Então, elementos que nós chamamos de judaizantes, que eram pessoas que não conseguiam se desvincular do judaísmo antigo, do judaísmo antes de Jesus, traziam sobre a igreja esta reflexão: vocês precisam da circuncisão, vocês precisam cuidar das festas e dos rituais que foram ensinados para vocês, vocês precisam cumprir a lei conforme tem sido ensinado ao longo da história, vocês precisam fazer algo. E quando num primeiro momento isso foi dito, isso foi acolhido como algo piedoso. Parece bonito alguém chegar para você e dizer assim: olha, você precisa fazer algo a mais, você precisa se entregar mais, você precisa buscar mais a sua salvação, você precisa ser mais aceitável diante de Deus. Isso tinha um ar de piedade, mas na verdade isso anulava a principal palavra do Evangelho, é que pela graça nós somos salvos. O que o Evangelho? Paulo diz aqui: olha, me admira que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Um Evangelho que é senão aquele que alguns vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas afinal, o que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é aquele texto bíblico que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de Cristo são as palavras de Jesus quando ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou. Jesus, ao proclamar o Evangelho, coloca nele o que nenhum de nós consegue carregar nos seus ombros. Jesus diz: aqueles que estão aflitos, sobrecarregados, cansados, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso de espírito, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus é aquele que diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus é aquele que diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é aquele que diz: venham, venham. Jesus é aquele que diz: vá e não peques mais. Jesus é aquele que diz: você está curado, a tua fé te salvou. Jesus é aquele que diz: alimentem-se, eu sou o pão que desceu do céu a vós outros. Jesus é aquele que veio ao mundo e se encarnou como um de nós, sofreu as nossas dores, tomou sobre ele
as nossas aflições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de Jesus é a boa notícia de que nós estávamos completamente perdidos nas nossas aflições, nos nossos pecados, nos nossos erros. Nós estávamos mortos. Não conseguiríamos fazer nada. Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que Ele nos amou. Ele veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho que nos mostra que toda a incapacidade que nos cercava caiu, porque Jesus veio e nos amou, e nos acolheu, e nos conduziu aos braços do Pai. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia. Esta é a esperança gloriosa daqueles que creem. Que Deus nos ama. Ele tem cuidado de nós, e nós, pela sua graça, vivemos esta nova aliança. Versículo 8 diz assim: posso eu dizer outra coisa? O apóstolo Paulo, que era o pai daquela igreja, diz: posso eu dizer outra coisa? Pode um anjo trazer outra verdade? Pode qualquer outra coisa dizer além do que nós temos pregado, que seja anátema? Anátema é uma palavra, amaldiçoado, não vem de Deus, não é da bênção, não é do Senhor. Qualquer outra coisa que traga um peso sobre a vida daqueles que creem, não vem de Deus, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Qualquer outro evangelho que não seja esse, de Jesus, da entrega de Jesus, do sacrifício de Jesus, do amor que chegou até nós através de Jesus, que seja anátema. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você neste tempo que nós vivemos? Meu irmão, minha irmã, ao longo dos séculos, o desafio da igreja sempre foi preservar um evangelho genuíno, verdadeiro, real, àqueles que creem. Ao longo da história da igreja, nós fomos tentados a acreditar nas nossas forças, como os Gálatas foram tentados a acreditar nas suas forças também. Hoje, nós somos cercados por esses judaizantes modernos, que não se satisfazem com a graça, que não se satisfazem com Jesus, que Jesus não é suficiente para essas pessoas. E assim como no passado, hoje nós também, Igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos olhar para Jesus firmemente, e através do que Ele fez por mim, por você, por nós, na cruz do Calvário, através dos seus ensinos, através da história da igreja ao longo dos séculos, através do que hoje nós vivemos com Ele, marcarmos definitivamente que Jesus é suficiente para todos nós. Hoje,
se formos tentados por líderes, se formos tentados por pessoas que, com um ar de piedade, desacreditam na suficiência de Cristo, se formos tentados até por seres espirituais, que mantenhamos a mesma fé no Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que conduziu a igreja do Senhor Jesus Cristo por esses tantos séculos que temos caminhado. Meu irmão, essas coisas até têm um ar de piedade. Parece bonito olhar para essas palavras e ouvir essas palavras dizendo: você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Olha, se você não fizer alguma coisa, você vai perder a sua salvação. Olha, você precisa fazer alguma coisa. Olha, se você não abrir mão disso, se você não cumprir tal regra, você está perdido. Meu irmão, em qual momento que nós deixamos de ler, de entender, de viver, que pela graça nós somos salvos? A minha palavra para você aqui nesta noite, no nosso encontro online semanal desta quarta-feira: se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça, eu não teria condições de olhar para cima e falar: Pai nosso. Se não fosse a graça, nenhum de nós suportaria a lei. Se não fosse a graça, nenhum de nós teríamos condições de caminhar. Se não fosse a graça, continuaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mortos nas nossas transgressões, sem ver pelos olhos da fé o nosso Senhor Jesus. É por Jesus, tudo é dele, tudo por ele, tudo para ele. É por Jesus que nós chegamos até aqui. É por Jesus que a igreja venceu os séculos. É por Jesus que nós venceremos mais este tempo difícil, de tanta confusão, de tantos problemas, de doença, de aflições, de morte. Por Jesus que depois que isso tudo passar, continuaremos crendo, vivendo, caminhando. Por Jesus que chegamos, por Jesus que prosseguiremos. Foi por Jesus que um dia você ouviu a doce voz dizendo: vem, filho amado, vem. Por Jesus que o seu coração e a sua vida foram transformados e continuam sendo transformados. Por Jesus que estamos aqui hoje, e por Ele que caminharemos rumo à eternidade. Tudo que vivemos e viveremos é fruto do entendimento de que Jesus reina e que a maior de todas as dádivas, o maior de todos os problemas, não seria resolvido por nenhum de nós, somente por Ele. Ele veio ao mundo, Ele pisou seus pés aqui na terra e trouxe a eternidade para dentro dos nossos corações. Louvado seja o Senhor Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém
Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Toda autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. Como igreja do Senhor Jesus, nós nos submetemos ao Senhor, nos satisfazemos na Tua autoridade e reconhecemos que tudo vem de Ti e para a glória de Ti. Senhor, abençoa aquele que ao longo da sua vida fraquejar. Abençoa aquele que hoje está longe dos Teus caminhos. Abençoa-nos para que não caiamos numa religiosidade vazia e fria. Abençoa o Teu povo. Reúne o Teu povo em torno do Senhor. E queremos Te adorar hoje e pelos séculos dos séculos, com aqueles que crerem hoje, com aqueles que creem no passado e com aqueles que crerão ao longo da história dos homens. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Nós caminharemos para o encerramento aqui do nosso encontro desta quarta-feira. Um abraço a todos aqueles que estão mandando suas mensagens neste momento. Deus abençoe a sua vida. Siga a nossa página se você ainda não nos segue aí no YouTube. Nos ajude a divulgar a outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. No próximo domingo nós estaremos reunidos continuando o nosso tema, o Deus eterno e a história dos homens. E que Deus possa trazer bênçãos sobre a sua vida. Oramos e pedimos a Deus que abençoe aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades. Continuamos pedindo a Deus que abençoe o nosso país, os nossos governantes. Nós estamos agora na expectativa da vacinação, nós estamos na expectativa deste ano vencermos esta doença. E em oração, a Igreja do Senhor Jesus Cristo contribui com aquilo que vivemos no momento. Não com discussões vazias, fúteis, alimentando problemas e dificuldades, mas em oração, pedindo a Deus que nos abençoe e abençoe a nossa nação. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este encontro, obrigado pelas pessoas que estão nos acompanhando. Deus abençoe, meu Deus, abençoe as nossas famílias, Deus abençoe a nossa nação. Senhor, cuida de nós enquanto enfrentamos essas doenças e tantas coisas que nos cercam. Senhor, meu Deus, ministra bênçãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Uma excelente quarta-feira, um excelente restante de semana. Eu espero você no próximo domingo, 9 da manhã. Nós estaremos reunidos mais uma vez na presença do nosso Deus. Um grande abraço a todos aqueles membros da nossa igreja, aos nossos visitantes virtuais. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente sua noite, sua semana, sua vida, sua família. Fica com Deus, que Deus te abençoe.